Processos Integrativos e eu sou Luciana. E peço licença para, neste momento, iniciar a construção do saber integrativo a respeito da construção da integração na nossa relação com o outro. E para quem não me conhece, eu sou Luciana. Sou brasileira de nascimento, cidadã do mundo, cosmopolita de entendimento, terráquea. E estou no momento residindo em Portugal e tenho a minha formação profissional em psicologia, em epistemologia, na educação de profissionais de saúde, também nas vivências dos processos integrativos corporativos, com a mentoria e na clínica com a psicoterapia integrativa. Vamos então construir esse saber integrativo sobre a integração que se dá na relação com o outro? Como podemos entender isso? Nós somos seres, os seres Homo sapiens sapiens, seres humanos, que constroem a si e a tudo na integração da sua vivência com a dos outros. Por que pode ser dito assim? Nós temos uma vivência que precisa ser tabulada, ser classificada, categorizada, conforme o nosso contato com outros seres vivos, mas inicialmente com os seres que são nossos semelhantes, os Homo sapiens sapiens, ou seja, os seres humanos, porque assim como todas as espécies vivas, nascemos dependentes e vão ser os nossos cuidadores da infância, no nosso caso, os nossos progenitores, que nos atribuem os primeiros sentidos, os primeiros significados, os primeiros símbolos, que são os balizadores iniciais da nossa vivência enquanto nós vamos aprendendo a sermos autônomos nas medidas necessárias para a proteção da nossa inteireza viável, saudável na nossa existência e também quanto ocupantes do nosso lugar no mundo entre as relações que estabelecemos. E esse processo que se dá na relação com o outro, que inicia lá na primeira infância, através de todo um processo de imitação, ele vai estabelecendo as nossas tentativas, e nessas tentativas da nossa ação do mundo, da nossa complexidade inteireza, se movendo, agindo no mundo e entre os outros existentes, vamos vamos integrando as nossas multidimensões nos multiníveis de gradação que elas são acionadas e são inibidas, permitindo que nós inteiramente estejamos presentes e ocupemos o nosso espaço nessa presença no mundo e essa interferência da nossa ocupação do espaço se reverbera, ela se transmite aos outros e nessa transmissão mobiliza ações nos outros que também agem nos seus lugares no mundo e geram interferências em nós. E essas interferências em nós geram a nossa retroalimentação, ou seja, uma alimentação para a manutenção do nosso ser inteiro naquele estado que está atual no mundo, ou o nosso ajuste da nossa manutenção, da nossa
inteireza em ação no mundo, ou inclusive a suspensão, né, a interrupção da ação da nossa inteireza no mundo, conforme está, por essa via de retroalimentação, ou seja, do retorno do nosso efeito causado nos outros seres que estão no mundo, que lhes causam reorganização e ação, que é expressa no mundo, no espaço que eles estão e que interfere em nós e é capturada por nós e nos retroalimenta, ou seja, traz informações, ou também chamado de feedback, traz informações que vão gerar a nossa nova organização da inteireza, e nessa nova organização a expressão dela no mundo, seja da nossa inteireza, seja mantendo a nossa inteireza como estava no estado inicial, seja ajustando em gradações, seja suspendendo, seja interrompendo a nossa ação no mundo. E esse conjunto da nossa ação, que gera interferência no outro, que se reorganize, que age e que essa ação do outro interfere em nós, que gera através de uma reorganização nossa e dos nossos e do efeito de retroalimentação a nossa ação e que vai manter-se em ação no mundo, define em nós uma série de sentidos, significados, uma série de processos que vão trazer a qualificação da nossa inteireza no mundo nessas condições que foram estabelecidas da nossa ação inicial e da retroalimentação, e vai definindo os nossos parâmetros existenciais, vivenciais, que são armazenados na nossa capacidade de memorização, nossa capacidade mnemônica, que é a mais complexa de todos os seres vivos atualmente viventes em planeta Terra, e servirá como a nossa autobiografia ou história de vida de parâmetros internos balizadores de quem nós somos e das ações que nós efetuamos no tempo e no espaço em que ocupamos, e que serve, né, de toda uma fundação, todo um conjunto de parâmetros para que nós organizemos as nossas multidimensões com seus multiníveis em gradações que são diversos, e passamos a agir integrativamente na nossa vivência. Então, para que isso possa ficar claro, quando nós fazemos uma retrospectiva de quem somos e tentamos imaginar nós, bebezinhos, lá recém-nascidos, no colinho da nossa mamãe, dos nossos cuidadores, nós estamos ali com capacidade da nossa inteireza totalmente voltada para fortalecer aquele nosso corpo somático físico, com a sua fisiologia, com seus campos de força, com a sua bioenergia, no sentido de, a partir do momento que nasce, nós passamos lá o tempo da vida intrauterino preparando todo esse corpo e vivendo o que aquele ambiente do ventre materno nos permitia experimentar e aperfeiçoar. E quando nós nascemos, saímos de dentro do corpo materno, esse processo, ele se vem aceleradamente, ele continua acelerado, agora no sentido de constituir um aparato físico com a sua fisiologia e com a sua bioenergética capaz de estar ocupando seu espaço na vida para ir se tornando autônomo, como um ser autônomo independente daquele outro que ele ocupou o ventre materno. E nesse momento, todas as integrações dos nossos, a partir
do nosso mapeamento genético, do nosso genoma, que foi constituído a partir da junção do gameta masculino, o espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo, e que formou a nossa primeira unidade celular complexa, e aí trazendo todo o mapeamento de como é essa formação dessa espécie por esses gametas, iniciou esse processo. A partir do nascimento, esse processo continua e continua a vida inteira da nossa existência, se desempenhando mais, passando por reorganizações a partir da nossa ocupação no tempo e no espaço e das nossas interações, das nossas vivências com os outros, a partir do qual nós adquirimos e integramos aquela vivência na sua inteireza e geramos a nossa reorganização no nível celular, no nível do mapeamento genético que está pré-estabelecido e codificado e que nas condições ambientais adequadas se manifestará ou se transmutará, se alterará, e vai, né, esse processo acontecendo e nos trazendo estrutura, no caso aí somática, física, fisiológica e bioenergética, para começarmos a interferir no mundo. E se nós lembrarmos, a nossa interferência inicial é totalmente estimulada pelo contato com o elemento que está fora, nossa mamãe, nosso papai, com aqueles que convivem conosco mais intimamente e que vão falando, andando, fazendo, mexendo, nos oferecendo, nos acalmando, também nos limitando, e vão mostrando para nós, à medida que o nosso soma, a nossa relação entre o aspecto físico, o fisiológico e o bioenergético vai avançando no seu ponto de maturação, de capacidade, nós vamos utilizando ele para integrativamente ocupar o nosso lugar no espaço e começar a agir nesse espaço naquele tempo com as nossas inteirezas. Então nós usamos o nosso corpo como um todo e todas as nossas potências. E à medida que nós vamos usando e que nós também estamos tendo contato com os estímulos que vêm da ação dos outros sobre nós, ou seja, o estímulo nada mais é do que o efeito da ação do outro sobre nós, que começa com coisas simples. Ai, que criança bonitinha. Ai, faz sonzinho. Ai, ele faz sorrisinho. Ele está imitando a minha carinha, e que toca, e que manipula, e que estimula, e que interfere em nós, é aquela interferência que se dá em nós apreendemos como ela se espalha no corpo, que partes ela mobiliza, e nós vamos tentando, à medida que a maturação do nosso corpo vai se dando, nessa integração com o outro, do meu espaço e da minha ocupação na presença e no espaço próximo, similar ao outro, gerando as nossas ações e colocando-as no mundo, na nossa vivência, e ela interferindo nos outros à volta, que por conta da nossa interferência a capturam, se reorganizam e agem no mundo próximo a nós ou diretamente conosco e interferem em nós, e nós capturamos, organizamos essa ação que agora vem de retorno, é chamada retroalimentação. Então imagina a mamãe e o papai lá nos aprovando, felizes porque nós fizemos algo que lhes chamou a atenção, foi curioso, e então nós vamos capturando essa expressão e ação do outro sobre nós associadamente com a nossa ação, integrativamente com a nossa ação, aquela que nós produzimos. E vamos armazenando esses padrões, esses parâmetros, e eles vão sendo evocados, nós vamos intencionadamente em ações novas, em circunstâncias, em características que são similares, porque a nossa percepção no contato ela é seletiva, ela vai... Primeiro nós evocamos na nossa memória os parâmetros, os padrões que nós já executamos e temos armazenados com um conjunto complexo da nossa inteireza manifesto
e o conjunto da retroalimentação que nós recebemos dos outros envolvidos e foi armazenado como um parâmetro inicial do nosso contato integrativo, da nossa inteireza em contato integrativo com aquela vivência estabelecida agora. E aí, essas informações e a nossa escolha de investigar as características dessa situação nova que estamos vivenciando trará a nossa ativação de reorganização da nossa inteireza, mediante esses parâmetros que vêm da nossa memória anterior e dos aspectos que nós escolhemos fazer contato, investigar no outro, nos outros elementos ali presentes, e vamos integrar isso, ativando, inibindo em níveis graduais a nossa multidimensão mnemônica, porque de repente resolvemos não reproduzir exatamente aquela ação que a nossa memória oferece, mas considerar alguns aspectos. Nós, então, parcialmente coibimos alguns elementos da nossa memória que foi evocada, como não sendo aqueles que vamos repetir, e consideramos aqueles outros da nossa memória como sendo interessantes de manter ali na organização da nossa inteireza para a ação. Mas escolhemos ativar, por exemplo, o nosso sistema sinestésico, o nosso sistema também chamado de sentido sensorial, para concentrar os nossos órgãos do sentido, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, a nossa gustação, o nosso olfato e o conjunto inteiro deles de ação, inclusive interna, nesse contato externo, para trazer a captura de elementos daquela situação e de tudo que está ali naquela vivência, que está fora de mim, mas que também de alguma maneira no seu campo mais de forças, de magnetismo, já me afeta, já mobiliza a minha inteireza somática, por isso a sinestesia, o aspecto sensorial interoceptivo, mas também eu posso ali escolher dedicar todo um processo de racionalização, de associação que já está sendo ativado à medida que o meu sistema de sentido sensorial sinestésico é ativado, porque ele vai criando toda uma situação vívida, um enredo onde tem todos os movimentos dos outros elementos que estão ali junto comigo naquela cena, mas ele tem a associação dos elementos do evento similar de memória que eu qualifiquei parcialmente alguns elementos para participar ali e outros eu bloqueei para participar ali. Já ativo também na minha inteireza emoções, que são as traduções, os nomes, a simbologia de sensações que eu já experimentei, já tenho no meu catálogo de memórias de história de vida, na minha autobiografia, ativados, e também coloco ali a serem integrados, mas eu também coloco ali a serem integrados no meu sistema de regras, de justas medidas que eu fui adquirindo mediante a minha vivência com o outro e a retroalimentação experienciada com o outro, também está em voga ali. O sistema de regras gerais que são dos outros, que são do espaço, do ambiente onde eu estou, que eu venho acumulando, eu também evoco e coloco ali. Eu também evoco e coloco ali a minha relação íntima com as minhas potencialidades, as minhas capacidades, as minhas habilidades e as limitações delas, ou seja, aquelas que eu não tenho, que de repente vou precisar ali desenvolver ou adquirir. Então eu vou colocando e integrando a minha inteireza nas minhas multidimensões e ali vou colocando também o ajuste das inteirezas que é formado na relação com o outro a partir de uma construção de entendimento do que o outro espera de mim, nessas relações, nas questões sociais de adequação e inadequação, de aprovação e de desaprovação, que eu vou também evocando e vou projetando, nesse caso, sobre o outro, na expectativa de gerar uma adivinhação. Isso também integra a minha inteireza que eu estou construindo.
E eu vou integrando todo esse processo, atribuindo também sobre mim uma expectativa de assertividade, uma expectativa de estar seguro, confiante, de ser capaz dessa execução. E eu vou construindo então esse ato, esse complexo ato que também não se dá sobre um movimento só, mas uma continuidade de movimento. Então eu vou chegar, eu vou me expressar, eu vou em seguida escutar, aí é o que eu escutar, eu vou dar continuidade no que eu quero expressar ou não. Eu decidi que eu não quero escutar, então eu vou iniciar e comunicar do início ao fim, e ao fim é que eu vou permitir a ação do outro. Mas isso não quer dizer que o outro não esteja agindo, mesmo que eu não lhe dê o tempo e o espaço de escuta para que ele haja. Então, eu vou estabelecendo um contínuo da minha ação, inclusive com alternativas possíveis, caso aquela ação planejada inicial e no início da execução já atravesse um efeito de retroalimentação necessitado de um ajuste. Então, quais são os possíveis ajustes? E eu decido, eu tomo a decisão de ir ao ato, integrando uma rede de sentidos, significados que inicialmente eu coloquei naquela vivência com base nas minhas histórias de vida, na minha autobiografia anteriores, que seletivamente pela minha percepção puderam ser integrados aquelas sinais que estavam ali naquele conjunto possível de experiências que eu viria desenvolver. E a partir daí, a minha ação inteira ali, integramente definida, se expressa no mundo, e nessa expressão ela gera a intervenção do outro que recebeu, se organizou e se expressou como retroalimentação num contínuo de ajustes para a minha movimentação, que inicialmente foi organizada, mas agora em ação está retroalimentada para manter-se ou para alterar-se parcialmente ou para ser suspensa e interrompida. E assim, a vivência que eu vou tendo, né, vai se integrando na relação com o outro, mesmo que esse outro não esteja presentificado na vivência, mas ele possa ser imaginado, hipotetizado, ele também se faz presente ali. Mesmo que nós estejamos num dado momento sozinhos, num lugar, num tempo, nós temos os outros presentes integrativamente dentro de nós, nas experiências que nós tivemos, nas vivências que nós tivemos, que desde o início, pela relação de dependência, envolveram a presença dos outros, nos trazendo parâmetros de significado, de simbolismo, de retroalimentação, de retorno da ação do outro sobre nós, e que vão recebendo as rotulagens, as categorizações nossas, conforme o complexo da nossa inteireza é ativado por elas. E esse complexo da nossa inteireza ativado por elas vai manifestando as denominações que nós vamos colocando, como sendo agradável, desagradável, aprovado, desaprovado, adequado, inadequado, algo que é feliz, algo que é triste, algo que é quente, algo que é frio, algo que é consistente, que é inconsistente, algo que é assertivo, algo que não é assertivo, e uma série de possibilidades, de parâmetros, de categorizações que vão se fazendo e vão ficando conosco e vão sempre se manifestando em nós, mesmo que em dada circunstância, concretamente, fisicamente, o outro não esteja presente, mas eu posso fazer presente o outro na minha expectativa criada desse plano de ação, de expressão entre os outros e as possíveis interferências que eu gero no outro e que o outro gera de retorno em mim.
E aí nós temos toda uma rede, né, de construção da nossa inteireza e os nossos sentidos totalmente fundada e integrada na relação com os outros. E mesmo quando nós adquirimos a autonomia, já somos adultos independentes, nós não iremos conviver, nos relacionar com aqueles, no dia a dia, com aqueles primeiros outros que eram os nossos pais, os nossos cuidadores, mas com outros seres que vão estar no nosso dia a dia em contato conosco, mediante as nossas necessidades, as nossas buscas relacionais, porque vivemos em coletivo, em sociedade, onde cada um contribui com uma parcela de ação no mundo e no todo, todos contribuindo com as suas parcelas de ação no mundo, geram um todo apto e capaz de manter esse grupo, esse coletivo vivo, capaz de se proteger, de subsistir e de produção e de ocupação do seu lugar no mundo. Então, é assim que se dá a nossa integração, a nossa construção integrativa de vivência na relação com o outro. E assim vamos nos fazendo, atribuindo o nosso sentido e o nosso significado, assim como fazendo e atribuindo sentido e significado aos outros, e por esses sentidos e significados é que nós vamos categorizando, classificando a nossa auto-organização e as ações que pretendemos executar e vamos ajustando essas ações na interferência com o outro, na retroalimentação da interferência no outro em nós, balizando a permanência da nossa ação ou as alterações de ajuste ou a suspensão, a interrupção dela. Então, essa é a construção da nossa vivência da inteireza integrativa a partir totalmente balizado na nossa relação com o outro que construímos nesse vídeo e ao qual eu vou manifestando aqui a minha gratidão profunda por essa oportunidade de construção desse saber integrativo e vou convidando aqueles que gostaram dessa construção que possam manifestar o like, o joinha, compartilhar ao vídeo, aqueles que têm dúvidas, aqueles que têm sugestões, comentem no vídeo, e aqueles que têm interesse em contato comigo para desenvolvimento de processos integrativos, tem na descrição do vídeo o nosso e-mail do canal e será uma honra poder desenvolver estes processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.